Que Deus nos abençoe. Vamos ler Apocalipse 17. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Venho mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome e mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, né? A mãe das prostitutas aqui, diz Mombrana, na tradução, no original do grego. Irmão Leonildo, fala oração, por favor. Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, que temos chegado para mais esse culto, Pai. Devemos humildemente suplicarmos a Teu perdão, Senhor, Pai, por nossas faltas, nossas negligências, Pai. Reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para nos colocar na Tua presença, Pai. Mas confiado na Tua graça, Tua misericórdia, Pai, que temos chegado, Senhor. Rogamos Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada membro da Igreja Eleita, nosso encontro, cada Deus, ó Pai. Tu esteja saciando suas almas nessa hora com a Tua palavra, Senhor. Palavra essa com a qual rogamos, Senhor, que Tu venha também saciar nossas almas nessa noite, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. 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 Pode sentar. Vamos falar por algum momento sobre as denominações não são sistema de Deus. Não são sistema de Deus. E muitos grupos, né, os grupos, eles pensam que não são denominações. Alguns grupos trazem esse ensinamento que não são denominações, mas examinando realmente, né, esses grupos, você percebe que eles são denominações. Mas eles não sabem. Então nós vemos essa diferença, esses 2 grupos. 3 grupos, né, falando com a noiva também. Colocando a noiva no meio do... Sabendo que, né, que tem então um grupo, né, eles concordam concordam serem denominações, né? São as denominações tradicionais, né? A católica, batista, pentecostal, metodista, né? E assim por diante, Assembleia de Deus, né? E assim por diante, né? Elas concordam, elas pensam, né? Elas acham que denominação é coisa de Deus, né? Elas creem que a Igreja de Cristo é uma denominação. E tem o grupo, né, esse outro grupo que diz que não são denominações. Né? Eles dizem não ser denominações e não concordam, né, com esse nome, mas eles são denominações. Eles pensam não ser, porque na verdade eles não sabem realmente o que é que uma mulher na Bíblia sempre representa igreja. Né? Igreja. Só que a Igreja de Cristo é tipificada por uma virgem. E aí nós vemos em Apocalipse 17 que é uma prostituta. Então é uma igreja falsa, é uma denominação. E ela é a primeira denominação. A primeira denominação. E qual foi essa primeira denominação? Sabemos que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que foi a primeira denominação que surgiu. Ela surgiu no ano 325 depois de Cristo. Agora,
A igreja de Cristo começou quando? Começou no dia de Pentecostes, em Atos 2 ali. Quando eles estavam reunidos, Jesus falou para os apóstolos, né? Vão para Jerusalém e esperai até que do alto sejais revestido de poder. Então eles foram ali e aguardaram o Espírito Santo. E 50 dias depois de Cristo ter ressuscitado, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E ali foi fundado a Igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja, como está em Mateus 16, Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica crê que essa pedra foi Pedro, que a igreja está edificada sobre um homem. Que absurdo, né? Cristo edificar a sua igreja sobre um homem, né? Nascido em pecado, formado em iniquidade. Como que pode Cristo, né, ter edificado a sua igreja sobre um homem? E um homem que negou Cristo 3 vezes ainda, né? 3 vezes. Então nós vemos que isso realmente não tem realmente base, não tem fundamento algum na palavra de Deus. E ele chegou a dizer que Pedro foi até para Roma, né, e morreu em Roma, querendo fundamentar essa doutrina que a igreja está edificada ali, né, em Roma sobre Pedro. Mas só que a história não traz nada disso, não existe nada na história que pode provar essa afirmação deles. Já os evangélicos dizem que essa pedra seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que você, vendo ali o contexto de Mateus 16, né, ali Jesus pergunta para os apóstolos, né, o que dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que você é Elias, né, um dos profetas, melhor dizendo. Aí Cristo olha para eles e pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para ele, não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou isso. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação. A revelação. Se você vê ali o contexto, você vai perceber isso. Então sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então essa pedra é a revelação de Deus, né? A revelação. O que é a revelação? A revelação é fé, né? Pela fé, né, vencer o mundo, conquistar muitas coisas, né? Hebreus 11 fala isso. E também veio dar no Jardim do Éden também, né, 2 filhos ali, Caim e Abel. Caim ofereceu para Deus uma oferta, né, no altar de frutos da terra. Ele não tinha revelação. E Deus rejeitou aquela oferta dele. Mas por fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor que Caim. Em Hebreus 11 fala isso, né? Pela fé, pela revelação, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Porque Abel sabia, né, que o fruto ali, o fruto não era um fruto natural, não era uma maçã, uma pera, um fruto assim. Aquele é um símbolo, né? Simbolizando o quê? Simbolizando o pecado original. O que foi que aconteceu realmente ali no Jardim do Éden que trouxe todo o pecado e a queda ao mundo, né? Ali foi sexo, é lógico. A serpente, que era um ser ereto, né, andava assim como nós, né? Era ereto. Não era um réptil. Você vê isso ao ler ali. Você vê que ela conversava com Eva. E Eva não estranhou quando ela veio conversar com ela. Porque era algo normal ali, né? Então a serpente não era esse réptil que nós vemos hoje. Mas era um ser que ficava entre o chimpanzé e o ser humano, né? É o elo perdido. Só que depois do pecado, Deus desceu ali e amaldiçoou ela pelo que ela fez, né? Transformou ela. Hoje você não consegue mais ver nada ali que se pareça, né, com o ser humano. Mas você lendo ali, você vê isso, né, que ela seduziu Eva. Mas as pessoas querem ficar com esses teólogos, né? Ficar com esses doutores, né, que ensinam que foi uma fruta comum ali.
Mas Deus veio nessa época através do profeta de Deus, vindicado por ele por uma coluna de fogo, e revelou todos os mistérios da palavra de Deus. E é sobre essa revelação que essa igreja hoje, que essa noiva, está edificada, né? Então a primeira denominação foi essa igreja romana, católica apostólica romana, né? A primeira organização. Até ali naqueles dias, a igreja de Cristo ela era, né, tinha um grupinho aqui, outro ali, não havia essa organização religiosa. Cada igreja era soberana, não havia uma hierarquia sobre ela, né? Presidentes e assim por diante, papas e assim por diante. Nada disso, né? Era uma igreja soberana. Vamos ler aqui na mensagem do Mombrana, o único lugar provido por Deus para adoração, esse é o parágrafo 148. O Mombrana nos fala o seguinte: agora, vocês notaram, a cada 3 anos depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Amém. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Você percebe aqui que ele está falando com pessoas que criam nele, né? Da mensagem, de ser da mensagem. Vocês que creem em mim, né? Vamos voltar um pouquinho aqui? Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disto. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês. Não me importa quão sincero vocês sejam. Não importa quão sincero vocês sejam e tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo, para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Vocês viram aqui, né, o que ele falou? Não importa quão sinceros vocês sejam e tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. Né? Tomar o homem como seu líder, no lugar do Espírito Santo. Então, denominação é isso. As pessoas fazem tanta coisa, né? Falam que é tanta coisa denominação, mas na verdade as pessoas não compreendem, né? E os grupos da mensagem, que se diz da mensagem, não compreendem realmente o que é denominação. Eles são denominações e não sabem disso. Né? Porque tomaram um homem como seu líder. Né? Eles tomaram esse homem, isso é o que? O Mombrana chama isso de nicolaitismo, né? Conquistando o laico. A palavra nicolaísmo, né? é uma palavra que tem junta duas palavras nela. É uma palavra composta, né? Nico e laísmo. Nico é conquistar. O laico, né? Laísmo, laico. Conquistando o laico. E hoje não importa. Esses grupos, você pode falar para eles da mensagem, mostrar a mensagem para eles, né? Falando da palavra de Deus, mas eles estão conquistados pela liderança humana deles. Né? E falam que você está falando mal do ungido do Senhor, e aquela coisa bem denominacional mesmo. Né? Quando você fala ao contrário a eles, quando você fala que esses líderes estão errados, eles já viram a cara para você e não querem mais conversar mais com você. Porque estão conquistados já.
para eles não é a mensagem que é a liderança, né? Não é a palavra, né? A palavra, o Espírito Santo que é a liderança mais. Né? Não é, né? Porque o Espírito e a palavra são um. O Espírito Santo e a palavra são uma pessoa, a mesma pessoa, né? Amém. Então, para eles já não importa mais o que a palavra diz. Né? E aqui nessa minha mensagem, o único lugar, no parágrafo 152, está escrito: 7 dias comei pães asmos, 7 dias. Nenhum fermento será encontrado entre a noiva. Nenhuma palavra acrescentada, nem nada. Lembre-se, uma palavra causou toda a morte que há na terra. Toda criança ilegítima nasceu porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus. E aceitou uma denominacional, uma intelectual, ou as objeções de uma escola quanto a ela, porque arrazoou-se contra ela, arrazoou-se. Irmãos, Deus vindica a sua palavra. Né? A palavra de Deus somente vem através de profeta. Você não pode ficar com esses homens. Paulo falou, eu não venho a voz com palavras de persuasão, persuasiva humana, palavras de sabedoria humana. Né? Não vem com isso, eu venho com demonstração de poder. Né? Ou seja, você lembra que Paulo estava ali pregando um dia no lugar e o menino caiu do 3º andar? E estava morto. Paulo desceu lá, colocou a mão no menino, orou pelo menino e ele levantou. Então não vem a voz com palavras, né, com sabedoria, doutores, falando coisas ali. Né? E as pessoas ficam com esses homens. Né? Esses homens que falam bonito, que têm sabedoria, que têm, né, que são doutores e tudo mais, e rejeitam o homem que Deus vindicou. Né, através de sinais, maravilhas, coluna de fogo. Né? Então não podemos arrazoar a palavra de Deus, o que Deus tem falado, né, nesta última era, através do seu profeta. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, Mombrana nos fala no parágrafo 519. Portanto, o corpo não pode reconhecer. Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, uma liderança, a palavra. A palavra. Então a única liderança que a noiva reconhece é a palavra. Aí esses grupos vêm e falam, então vocês estão negando que há pastor? Não foi isso que nós falamos. Né? Nós negamos pastor, porque a Bíblia diz, darei um para pastor, para doutor, para profeta, para evangelista, né? Para aperfeiçoamento da noiva, da igreja de Cristo. Amém. Né? Efésios 4:11. Não estamos negando que haja esses ofícios na igreja, mas esses ofícios são apenas para alimentar o povo com essa palavra. No momento que esses homens não pregam a palavra de Deus, você percebe que eles são falsos ungidos. É verdade. No momento que eles negam o que a palavra diz, o Mombrana fala, o pastor é o líder enquanto o Espírito Santo estiver nele. Né? Enquanto o Espírito Santo estiver nele, né, ele é o líder, porque o líder está nele. Né? O Espírito Santo está nele. Amém. Né? Então ele é aquele vaso ali, né, onde a palavra que tem vindo ao profeta está nele. Né? Então ele é o líder.
Porque a palavra está nele. No momento que ele não tem a palavra, que ele nega alguma coisa da palavra, afastai dele, né? A Bíblia diz, afastai dele. É verdade, Senhor. Mas as pessoas realmente não compreendem isto. Na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, o irmão Branco também nos fala no parágrafo 134. Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder. Né? Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder. A pessoa para aqui e fica muito feliz, esses grupos, né? Tá vendo? Tem que ter um homem, uma liderança humana ali. Tem que ter um homem. Aí o irmão Branco termina a frase dele. Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder. E esse líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo. Amém. O Espírito de Cristo em nós. Né? Esse líder, então, é quem? É o Espírito Santo, não é o homem. Não é o homem que é o nosso líder. Né? Você percebe que as pessoas querem levar as pessoas para uma liderança humana, esses grupos. Né? Eles querem colocar ali o homem como essa pessoa, esse líder ali, essa pessoa, né? E isso não somente nesses grupos tradicionais, mas realmente isso está também nesses grupos que diz da mensagem. Né? Ou então nesses grupos aí da internet que se reúnem em casas e falam que não é denominação. Né? Mas o que é denominação? Denominação é quando a pessoa rejeita a palavra. Rejeita a palavra e fica com o que o homem ensina. O Mulano fala isso na mensagem, por que não somos uma denominação? Ele fala, a mulher não foi chamada para pregar. A mulher não pode ensinar, diz Timóteo 2:9, não permite que a mulher ensine, nem use autoridade, porque a mulher foi enganada e por isso caiu em transgressão. Mas salvar-se-á, né, se ela se permanecer na palavra, na modéstia. Né? E o Mulano fala, por isso não somos uma denominação, porque ficamos com a palavra, não importa para nós o que o homem diz. Nós ficamos com o que a palavra diz. Né? Então esses grupos ficam com o que esses homens dizem. Esses homens falam que o dízimo é dele. Né? O dízimo é meu. O irmão Branco falou que o dízimo é meu. Né? Mas se você for ler a mensagem, pegar ela no contexto geral da mensagem, o que é que o irmão Branco ensina sobre o dízimo? Você vai ver que o dízimo não é exclusivamente dele. O irmão Branco fala que o dízimo vai para o ministro. Correto? Correto. Vai para o ministro. Para quê? Para ele administrar para o reino de Deus. Amém. Né? Não é para ele comprar bens para ele, né? Usar todo o dinheiro do dízimo para comprar bens. Ouvi o pastor falar que ele comprou a igreja dele com o dinheiro dele, do dízimo, e quando ele morrer, é para a igreja pagar aluguel para a esposa dele, ou então comprar a igreja, o tabernáculo da esposa dele. Eles ensinam isso para o povo, que o dízimo é exclusivo deles. E eles podem fazer com o dízimo o que eles quiserem fazer com o dízimo. Mas não é isso. O pastor é o que ele é administrador do dízimo. Amém. Portanto, ele não é dono do dízimo. O dízimo não é ele, não é dele. Ser administrador quer dizer que ele administra para outra pessoa. Para outra pessoa. E a forma de administrar esse dízimo, o Mambrano nos ensina, né? É para a necessidade básica dele, né, do ministro, quando ele não pode trabalhar, porque o Mambrano trabalhou enquanto era pastor lá de Jeffersonville, 15 anos, nunca peguei um centavo desse Mambrano. 15 anos sendo pastor do tabernáculo de Jeffersonville, nunca peguei um centavo do dízimo. 17 anos, não pegamos um centavo do dízimo. Então, o dízimo é para isso, para sustentar o ministro, se ele não puder trabalhar, se ele puder, né? Então já é outra coisa. Mas se ele não puder, por algum motivo, não puder trabalhar, igual a Mambrana, depois que o anjo veio a ele no ano de 46, ele precisou viajar pelo mundo inteiro, então não pode mais ter um serviço circular, né? É um serviço assim, ali, ele não pôde ter. Então ele precisou usar $100 do dízimo por semana para poder viver ali, $100 por semana desse dinheiro. Então, mas se o menino precisar, diz a Bíblia, digno é o obreiro do seu salário. Se ele precisar, digno é o obreiro do seu salário. Né?
Usar para isso, né, para ajudar na construção do templo, que não vai ser dele, vai ser da igreja, no nome da igreja. O irmão Branco colocou o tabernáculo lá de Jacksonville no nome da igreja. Ajudou a comprar com o dinheiro do dízimo e colocou no nome da igreja, não no nome dele, no nome da igreja. Né? Nisso, mas principalmente para o quê? Para o evangelismo. Cada centavo que eu pego, diz irmão Branco, eu uso para o evangelismo, para anunciar o evangelho para as pessoas, para os índios, para o mundo todo. Né? Esse dinheiro é para isto. Né? E também ele ajudava as pessoas. Quando a igreja não tinha condição de ajudar alguém que estava precisando lá, não havia fundo na igreja, ele usava o dinheiro do dízimo para isso, para ajudar algumas pessoas que precisassem desse dinheiro. Né? Então, essa é a forma de usar o dízimo. Mas esses homens vêm e torcem isso, e as pessoas ficam com ele. Denominação, rejeitam a palavra e ficam com esses homens. Né? Senhor, tem misericórdia. Denominação. Né? E nessa era manifestou quem? O Filho do Homem, o Deus profeta. Aí eles creem que só veio um profeta. O irmão Branco foi um Filho do Homem, através do qual se manifestou o Filho do Homem, o Deus profeta, como está em São Lucas 17:30, como foi em Sodoma, se será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar, não o Filho do Homem, mas o Filho do Homem, Elohim, Jesus Cristo mesmo, né? Não um homem, mas o próprio Deus nessa era, mas usou um homem, um profeta. O Filho do Homem manifestou através de um Filho do Homem, mas isso também não foi segunda vinda, como outros grupos ensinam também. Irmãos, esses grupos estão cheios de dogmas, irmãos, dogmas e credos, falar que né, a manifestação do Filho do Homem nessa foi segunda vinda, isso é dogma, é credo. A pessoa fala, estão cheios de dogmas e credo, e falam, né? E falam que isso é só para as denominações tradicionais, mas não, isso aí está no meio desses grupos que se diz da mensagem. Né? Se diz da mensagem. Então nós vemos esse enredo todo aí, né? Todo esse enredo no meio dos grupos, e eles não conseguem centralizar a mensagem do irmão Branco. Né? Não conseguem crer, né? Ficar com a mensagem. Eles querem ter um homem, querem ter ali alguém para chamar de meu pastor. Né? Eles precisam ter um homem, é como está aqui na mensagem, o rei rejeitado no parágrafo 47 em diante. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite atrás de Samuel. Queremos um rei, queremos um homem. Queremos um homem do qual possamos dizer, esse é o nosso guia. Queremos um homem para dizer, esse é o nosso guia. As pessoas querem ter um homem, alguém ali de preferência, grande homem, né? Um homem culto, inteligente, com seminário e tudo mais. Quer ter uma pessoa ali para dizer, é meu pastor, né? E fala com todo orgulho, aquele é meu pastor. Né? Eles querem ter um homem para representar a religião para eles. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. Amém. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quise, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura disse que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era vistoso de feição, era um homem inteligente, extraordinário. É isso que as pessoas gostam de ter, né? Um pastor que seja eloquente, que seja culto, que fale bonito, que mantenha a atenção do povo. É isso que as pessoas querem, né?